mecânica de transmissão. Está escrito no livro de São Mateus. Você pode olhar no telão daqui, né? Mas quem está em casa está sendo transmitido. Quem está em casa vai ter que abrir a Bíblia. Livro de São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Então, tem nossos irmãos que estão viajando, eles de lá, eles vão participar também da nossa mensagem. Inclusive o Wagner está viajando, ele vai vir. Diz assim: todo aquele ou toda pessoa que escuta essas minhas palavras, mensagem, e as pratica, ele é semelhante a um homem, no sentido de ser humano, um homem prudente, que construiu a sua casa sobre uma rocha. E desceu a chuva, correram os rios, a enxurrada, e assopraram os ventos, uma tempestade, e combateram aquela casa. E essa casa não caiu. Por quê não caiu? Estava edificada sobre a rocha. E aquela pessoa que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, faz quanto que não ouviu, que não recebeu o chamado, achou que não era para ele, eu vou comparar um homem insensato, e não prudente, né? Como o primeiro, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E da mesma maneira, desceu a chuva, correram rios, enxurrada, assopraram os ventos, uma tempestade, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Até aí, né? Amém. Então pode sentar. Então, líderes de célula, essa é a palavra para a semana. Lá o Espírito de Deus vai fazer com que outras revelações venham sobre a mesma mensagem, que é assim que Deus trabalha. Toda vez que começa uma palavra, irmãos, eu gostaria, assim, sempre fiz isso, de dizer alguns princípios bíblicos que você não pode esquecer de forma nenhuma. Porque a palavra, ela tem que vir no seu coração de certa forma, irmãos, que ela produza fruto. Senão você fica um ouvinte sem fruto nenhum. Porque aí você pensa que essa palavra é só para o seu vizinho, ou é só para o seu parente, que não é para mim. Isso aí eu já sei, isso aí eu já aprendi, isso aí eu já vi tantas vezes, essa passagem bíblica. Aí você fica sem fruto. Mas a palavra fala, irmãos, uma lei, um princípio, é assim: que toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Deus, ele não quer que volte vazia, mas ela vai proceder no seu coração de certa forma que você fica edificado. A sua fé, ela é aumentada. Porque em Romanos 10:17 fala assim que a fé, irmãos, que depende tudo de fé, ela vem pela pregação da palavra, por ouvir a palavra, meditar na palavra. Isso constrói a sua vida espiritual. Porque nós temos duas naturezas. Vou explicar isso. Se você sair na rua e perguntar quem tem fé, todo mundo vai dizer que tem. Mas estão certos. Porque eles estão falando de uma fé natural. Você já nasce. Mas o que Deus fala não é fé natural. A fé natural, irmãos, não abre o mar vermelho. Não sai água sair da rocha. A fé natural não faz ninguém ressuscitar. Ela não constrói nada. Ela é muito limitada. Ela é provisória. Você pensa que vai dar certo e não dá. Por quê? Porque é natural, é terreno. E a Bíblia diz que quem toma conta desse mundo é Satanás. A nossa fé está embolada nesse trânsito aí. Mas o que a palavra fala é que você tem que ter uma fé sobrenatural. Uma fé que vem da palavra de Deus. Todas as vezes que Deus falou alguma coisa, aconteceu. Todas. Então nós temos que aprender essa palavra, estar com ela no coração, porque quando você quiser usar dessa fé, você vai ter certeza
vai acontecer. Se você fizer segundo a vontade de Deus. Se você tiver com a sua vontade, ela não vai produzir mesmo. Porque Deus não tem responsabilidade nenhuma com a sua vontade, mas é com a vontade dele, da palavra. E essa palavra foi escrita para você mesmo. Outro princípio, irmãos, que é extraordinário, é quando a Bíblia ela se apresenta como um símbolo de um espelho. Ela é simbolizada num espelho. Todas as vezes que você vê um texto, você precisa te ver no texto. Não tem saída. Não tem saída. Porque se você olhar no espelho, você vai ver o seu vizinho. Você olha no espelho para ver o seu vizinho? Para ver o seu parente? Você olha no espelho para te ver. E quando você olha a sua imagem, irmãos, você olha para fazer o quê? Mas a sua imagem melhorar. Você não vai olhar no espelho e falar, eu quero piorar a situação. Tá bom demais, eu tenho que piorar a minha situação. Tenho ruga, mas eu quero ter mais ruga. Tenho espinha, quero ter mais espinha. Tenho celulite, quero ter mais celulite. Aí você olha, não é assim. A Bíblia diz que tem que olhar para ela e melhorar. Você tem que se arrepender. Você tem que aceitar aquilo ali. Entenderam? Eu falo só em dois princípios que eu acho que é o principal, porque eu falaria aqui a noite inteira de princípios. Cheio assim, princípios bíblicos que Deus diz. E nessa palavra, então, nós vamos nos enxergar ali. Você já conseguiu te enxergar nessa palavra? A palavra fala em duas pessoas. Normalmente fala em duas pessoas. A Bíblia inteira. Ela fala no joio e no trigo. Ela fala em 12 ladrões que morreram ao lado de Jesus. Ela sempre fala numa montanha alta ou numa montanha baixa. Fala de monte e fala de vale. E vai sempre simbolizando assim, de duas situações. Sempre. Sempre. Deus fala sempre. Hoje, então, não é diferente. Ele está falando assim de duas pessoas que estavam construindo, ou construiu, casa. Tudo é simbólico na Bíblia, irmãos. Tudo. Se você buscar na Bíblia, é outra coisa mais. E outra coisa, a Bíblia só fala de coisas espirituais. Irmãos, essa informação eu não aceitava no meu coração. Porque eu precisava de dinheiro. Ele falou, onde que está? Como um irmão que se converteu, ele perguntou para mim, onde está o versículo que fala que eu posso ficar rico? Eu falei, até hoje não achei. Também não conhecia muito. Aí fui buscar. Até agora não achei. Eu só vejo Deus falando coisas espirituais. Eu vejo Ele falando assim, se você estiver bem espiritualmente, as outras coisas, ela acontece naturalmente, ela vem. Você está bem por dentro. Você vai ter mais amigos, você vai ter mais saúde, você vai ter mais motivação, mais esperança, porque tudo está na palavra. Então a Bíblia ela é só espiritual, fala das coisas eternas espiritualmente. Ela fala que você precisa de salvação. Você não vai buscar outra coisa, salvação. Aí você é salvo, aí ele fala que você não vai buscar os outros agora. Mas como eu vou buscar os outros? Você precisa de recursos, como foi o vídeo aqui. O vídeo é impressionante. Quando Jesus mandou 70, ele tinha só 12. Aí ele juntou mais alguns, mandou 70, de 2 em 2. Eu falei, é melhor de 2 em 2. Porque aí vão ter testemunhos iguais, né? Aí foram, mas ele falou, mas não leve nada. Nem dinheiro, nem sacola, nem bordão, cajado. Não leva nada, nem 2 roupas. Quero ver o que vai acontecer. Aí eles foram. Não sabemos quanto tempo eles ficaram. Mas ele falou assim, se você entrar numa casa, aceitar, fica ali. Quando eles voltaram, a pergunta foi, faltou alguma coisa? Os discípulos falaram, não faltou nada. Por quê, irmãos? Deus providencia. Não falta nada. Por quê? Quando você vai fazer a obra de Deus, Deus está cuidando dos seus negócios. É difícil entender uma coisa dessa? É difícil. Quando você se lança na obra, Deus vai cuidar da sua família, dos seus negócios. Não vai deixar a peteca cair. Porque se cair alguma coisa, irmãos, é por erro nosso. Mas quando as coisas caem, Deus ainda promete levantar. Você se arrepende e vai novamente. Ergue você. Porque Deus não falha em nada.
Absolutamente nada. Eu falo isso com uma experiência espetacular, tremenda. Quando fui chamado, saí mesmo. Até teve um grupo que falou não para mim, uma pessoa que é muito conhecida em mim. Quando eu me converti, converteu uma porção de pessoas que também foram para a obra, aparentemente. Foram para a obra. Nós estávamos num grupo, não sei, talvez uns 15 mais ou menos. E todos estudaram teologia, nós estávamos juntos, orando sempre juntos. Mas aí esse irmão falou assim, um conhecido muito meu, ele veio falar para mim, foi o único que teve coragem de se lançar na obra, largando tudo, foi você. Os outros ficaram grudados, né? Se Deus falhar, eu tenho aqui o emprego, tenho meus investimentos, e até hoje não largaram. Estão acumulando riqueza, não se lançaram na obra, não tiveram coragem. Então eu posso falar para você com uma experiência muito grande, irmãos. Pode ir, porque a palavra de Deus se cumpre, não vai faltar. Senão o nome dele, por isso que a Bíblia diz, por causa do meu nome é que eu faço isso. Não é por causa de vocês que trabalham, não. Não é por esse motivo. Ezequiel capítulo 36, acho que o versículo 22 ou 20, está escrito isso. Por causa do meu nome é que eu sustento vocês. Não é por causa de vocês. Mérito nós não temos nenhum. A única coisa que é nossa, irmãos, só tem uma coisa que é nossa. Quer saber? A cruz. Só. Não tem mais nada. Aí nós pegamos o que era nosso, aí emprestamos para Jesus. Ficamos sem nada. Ficamos só com Jesus agora. Tudo foi criado nele, para ele e por ele. O Pai não aceita ninguém para ter a presença dele em oração, jejum, nada, se não for por Jesus. Porque nele está a salvação. Porque nele tem o sangue. O sangue, irmãos, é como uma moeda, como é um dinheiro na região celestial. É o sangue. Você não pode fazer nada se não tiver o sangue. Nada. Absolutamente. Você não faz. Tem que ter o sangue. Porque o sangue, irmão, representa a vida do Cordeiro. Só por esse motivo. Deus fala assim, você veio sem nada, pode voltar. Só aceita se você vier pelo sangue. É um novo caminho. É uma nova aliança. Um novo modelo. Não aceito vocês aqui sem um advogado. Venha com seu advogado, que é Jesus Cristo. Você aprende essas coisas simples, irmão. As coisas acontecem. Sua vida pode sair. Pode ir. E Deus está observando. Ele sabe tudo. Quem está nada, sabe tudo. E o texto de hoje, irmãos? Duas pessoas construíram uma casa. Agora é que nós vamos ver a diferença. As diferenças. Então ele fala assim, construiu a casa. Pelo que nós entendemos nesse texto, o projeto era o mesmo. Não era uma grande casa e uma casa pequena. O projeto é o mesmo. Não fala de diferença nenhuma. E aparentemente as casas eram iguais, ou do lado da outra. Terreno vizinho. Porque a mesma chuva que caiu uma, caiu na outra. A mesma enxurrada de uma, ele fala da enxurrada da outra. Mesmo vento da tempestade que abateu uma casa, abateu outra também. Então eram juntos, era terreno do lado. E as coisas ficaram diferentes quando aconteceram. Então, o juízo de Deus. Porque essa chuva, essa enxurrada e esse vento é juízo de Deus. Que nós chamamos hoje de provação. Você vai trabalhar, vai vir também na sua vida. Você não está isento da chuva, da enxurrada, da ventania. Isso vem na sua vida. Só que não é a chuva que você está pensando. E nem o vento que você está pensando aí, né? Você se esconde aí, se safa do vento. Não é assim. Deus fala das coisas espirituais. O que vem de cima é de Satanás. Ele fala que ele está nessa região. O diabo não está lá embaixo na terra, não. Ele está em cima. Nessa região onde tem os pássaros voando. Ele está por aí. Ok? É ele que vem. É ele que vem. E Deus permite. Você fala assim, o diabo vem. Por que Deus está deixando? Deus permite. Deus permite. Se você quiser saber se é bíblico, você vai lá em Jó capítulo 1. Está lá a permissão de Deus. Toca nele. Toque nos bens dele. Vai tocando. Vão provando.
Vamos provar Jó, vamos ver o que vai acontecer. Aí você sabe do resultado. Ok? A enxurrada, irmãos, ela vem porque são as coisas do mundo. Ela vem para te derrubar. A enxurrada, irmãos, ela vem cavando buraco ao redor do alicerce da casa. É a enxurrada que faz isso. Vai cavando buraco. O alicerce vai aparecendo. E a enxurrada vem vindo. Aí o que acontece? Aí vem o vento para empurrar. Aí vem as coisas carnais. Coisas da carne. Desejo da carne. Você não se safou disso ainda. Aí vem empurrando tudo. E aí, o que aconteceu? Uma casa caiu. Por que caiu? Porque o alicerce era fraco demais. Mas que alicerce é esse, pastor? O alicerce, irmãos, que não aguenta a casa, que é uma casa espiritual, é aquele alicerce que você, às vezes, provavelmente você já teve. São aqueles nomes que não é de Jesus. Aí você ama, adora uma coisa que não é Jesus. Uma coisa que não é Jesus. Quanto tempo, irmãos, eu adorei defunto? Você já adorou defunto? Quem já adorou defunto aí? Levanta a mão, viu? Poucos? Ninguém mais adorou defunto aí? Ninguém. Eu adorei muito tempo defunto. Santo Antônio, São Pedro, São Paulo, são todos defuntos. Sabe por que são defuntos? Porque não tem poder, não tem força nenhuma, morrer. Mas a casa que não caiu, irmãos, tem um alicerce que não era um morto. Quem é aquele que não está morto? Quem fala aí? Esse é o alicerce. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, dizendo assim: o único alicerce já foi colocado. Nós estamos construindo em cima do alicerce. Em cima do alicerce. O alicerce já foi colocado, que é Jesus. Se você não tiver essa convicção, irmãos, sua casa vai cair. É certeza absoluta. Sua casa cai. É só vir a tempestade. Se você fala assim, esse pastor deve estar enganando, dentro da nossa igreja mesmo, não precisa ir longe. Quantos já caíram? Por que caiu? Não se caiu porque não tinha alicerce, que é Jesus. Porque se tiver, não cai. A palavra fala que o vento bateu, a enxurrada veio, a chuva caiu, é tempestade, e a casa ficou firme. Isso tudo vem na sua vida também. Quantos estão aqui firmes, irmãos? Para sofrer tudo isso, mais um pouco ainda. Estão aqui. Estão aqui firmes. Quando você vê as pessoas falando, não vou mais naquela igreja, aconteceu isso, o pastor é isso, aquilo. Não tem alicerce. Quem tem alicerce, a visão é Jesus. A alma é Jesus. Não olhe para o lado. Não olhe se o pastor está bem ou está mal. Ora por ele. Se o irmão está com a roupa tal, se o outro está fazendo isso aqui, aquele que lá está em adultério, ora por ele. Você não depende dele. Adultério vai mandar ele para o inferno se você não orar por ele. Mas você não tem problema nenhum com isso. O seu problema é o seu chamado. Seu chamado é Jesus te chamou. Então você olha para ele. Ele é o alvo. O apóstolo Paulo disse: quantas coisas já passaram, mas agora eu olho para o alvo. Eu vou em direção a ele, alvo. E ninguém derruba. Irmãos, eu fui julgado pela igreja. Eu fui julgado pela diretoria da igreja como adúltero. Adúltero. A roda lá foi a maior humilhação da minha vida. Toda a igreja se levantou, ele é adúltero. Por isso, aí foi chamado. A roda foi grande. Aí pediram para eu me defender. Eu falei, não, eu vim aqui para ser julgado. Eu não vou me defender de jeito nenhum. Aí não acharam meios. Sabe quem caiu? Foi o pastor que me acusou. Nunca mais deu certo na vida. Uma mentira contra alguém que era inocente. Não olhou para Cristo. Se ele tivesse olhado para Cristo, estava na obra até hoje. Pessoas que eu ajudei não sabiam nem escrever. Eu que fiz tudo para ele. A prova eu fiz para ele. Um homem cheio do Espírito, aparentemente. Eu falei, você? E ele começou a trabalhar. De repente, ele resolveu olhar para mim e ver outra coisa. Lógico, Satanás.
mais esse acusador, mais a mulher dele, numa roda, irmãos, eu era o alvo. Aí quando terminou tudo, que não vou contar a história, porque vai longe, aí eles foram votar separado, se eu seria expulso do ministério ou não. O resultado foi que os 5 votaram a meu favor. Eu não abri a boca. Não abri a boca. Se a obra de Deus, foi Deus que votou. É assim que funciona, irmãos. Você está também nessa direção. Você pode ser acusado a qualquer momento. Qualquer momento. O diabo vem, aproveita alguém, tem sempre alguém. Deus tem o seu servo, o diabo também tem os seus. Não pense que está fora da igreja o servo do diabo. Está dentro da igreja também. Para te acusar. Mas se você estiver na rocha, irmão, pode dormir e descansar. Ninguém derruba. Não derruba. Aqui, irmão, já foi feito campanha de oração para me tirar. E eu nem devolvo. Falei, se tirar daqui, está em outro lugar. Quando eu fui julgado aquela vez, eu falei com Deus assim, ó, se por acaso eu for expulso, eu vou pregar na rua. Ninguém vai impedir. Eu prego na rua. Quem vai expulsar da rua? Era assim que eu falei com Deus. Você está sujeito. Eles vão tentar derrubar sua casa. E sua casa, ela precisa estar construída numa rocha. Coloque sua confiança nessa rocha. Ninguém derruba. Não tem jeito. Para você cair, Deus tem que cair primeiro. Deus tem que cair primeiro. Porque Ele está te sustentando. Se Ele cair, aí você cai. Mas até hoje nós não vimos nenhuma derrota. Nenhuma derrota. Quando o diabo falou, nós matamos esse rei na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora? Como é que vai pegar esse Jesus agora e matar ele? Não tem mais jeito. Agora está vivo. Agora ele formou uma igreja. Agora a igreja é que ele sustenta. Se você quiser saber o que é igreja, irmãos, agora só a título de informação. Que você não sabe, certeza. Igreja, mas não é o que nós conhecemos hoje, lá no começo. Igreja era um homem que tinha negócios. Tinha negócios. Qualquer negócio que você imaginar. Tinha negócio. Aí ele falou assim, eu quero arrumar pessoas que trabalhem no meu negócio, para me ajudar. Então ele pegava os amigos. Falou, você vem para mim, vamos. Isso ele chamava de igreja. Quando Jesus chamou para formar a igreja, ele estava falando naquilo que eles conheciam. Ele falou, vamos formar então uma igreja para nós. E eu vou chamar somente os amigos. Amém. Por isso que a palavra fala assim que Deus chamou Abraão de amigo. Mas ele não falou para Abraão, ele fala para nós. A Bíblia atualizada, atualiza. Então Deus fala assim, você é meu amigo, eu quero que trabalhe no meu negócio. Amém. Quando José e Maria, mãe de Jesus, padrasto de Jesus, estava na porta do templo, dizendo assim, chama lá meu filho, né? Porque tem que ir para casa. Ele está em 3 dias perdido aí. Aí ele foi chamar Jesus, que estava ensinando ali para os fariseus, saduceus, aquele time ali. Está escrito em Lucas 2:49, né? Aí Jesus mandou um recado, falando, não sabeis que eu vim para tratar dos negócios do meu Pai? Irmãos, você foi chamado exatamente para tratar dos negócios do Pai, ser a igreja, ser amigo dele. Se ele te chamou, foi porque ele viu você essa amizade. Deus falou, você é meu amigo, venha trabalhar nos meus negócios. Os negócios dele você já sabe qual é. É fazer com que o reino dele seja estabelecido aqui na terra. Porque uma vez já esteve na terra, foi perdido. Mas ele vai voltar estabelecido. E aí você vai ser aquele que vai administrar junto com ele. Se você pensa que você vai para o céu, não, tira, desarruma as malas. Nós vamos viver aqui mesmo. A terra é física e nós somos físicos. Ninguém que não tenha corpo pode morar na terra. Está ilegal. Se ele não tiver corpo, você não pode morar na terra. É ilegal.
ilegal aqui na terra. Por isso que ele sai logo quando você expulsa ele. Ele está ilegal aqui, ele não tem corpo. Só está legal na terra quem tem corpo. Pode plantar, colher. Por isso que nós estamos vivendo aqui. E vamos permanecer. Olha a Bíblia inteira. Não está dizendo que nós vamos para o céu. Está dizendo que o céu vem para cá. O Pai Nosso, a única oração que foi ensinada, diz assim como é na terra, será no céu. Igual. Igualzinho. Só que no céu não tem corpo, aqui nós temos. Essa é a diferença. Pensa que você vai no céu descansar? Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje. Não tem lugar para preguiçoso. Trabalhar. Tem que trabalhar. Amém? Agora, qual é a casa que você construiu? Ou está construindo? Você pode parar tudo e começar de novo. Você já colocou tijolo bastante? Sabe que vai cair mesmo. Se o alicerce não for Jesus, começa tudo de novo. Se reconcilia com Deus. Peça perdão. Fala, agora eu vou construir minha casa. Vou fazer que esse alicerce seja o mesmo. Jesus. Não tem outro. Não existe, irmãos. Não existe. O que nós aprendemos lá atrás foi tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Que Jesus é submisso à mãe. Uma mentira diabólica. Diabólica. A mãe está morta, sepultada. E o filho à direita de Deus Pai, que intercede por nós. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Aleluia. Estão dispostos a seguir esse conselho? Sua casa não caiu ainda, mas pode cair. Então nós vamos orar para que isso não aconteça. Para que a palavra fique no seu coração, não saia. Saiba que só Ele. Não é igreja, irmãos. Você pode procurar a igreja para lá e para cá. O ensinamento é o mesmo. O mesmo. Você não precisa buscar profecia, porque já está na Bíblia. E é tudo que está na Bíblia que vai acontecer. É só você obedecer. Vai atrás de igreja, nem de pastor. Vai atrás de Cristo. Palavra. Você nunca vai cair. Só vai prosperar. Você cresce. Você vai ser exaltado pelo próprio Deus. Ninguém te exalta. Eu não consigo te exaltar de forma nenhuma. Não consigo te dar o que você quer. Nada. Só Ele. Só Ele. Eu estou na mesma posição sua. Na igreja não só existe posição diferente. É o corpo. É o corpo. Eu não sou diferente de você. É o corpo. O corpo de Cristo é isso. Cada um faz uma coisa diferente. Para que o todo então glorifique a Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos orar para que a sua casa seja firmada em Cristo. Você se livra de outros problemas. Se livra de coisas terríveis. É só nele. Ele te dá tudo que você quiser. Eu ganhei até condições materiais, irmãos, de graça. Nem foi da igreja e nem da quadrangular. Deus mandou de fora para mostrar que Ele pode tudo. Manda gente que nem você nem conhece para fazer. Para que você saiba que Ele é o Deus. Deus não está dentro da caixa de sapato, preso. Não tem limite. Por isso que Ele diz que Ele tem formas multiformes. Ah, Deus está aqui, está lá, está lá. Não, Deus é tudo. É o que você precisar. Moisés perguntou o nome de Deus. Ficou sem resposta, ficou boiando, como diz aí, né? Qual é o seu nome? Porque meu povo vai perguntar qual é o seu nome. Porque o nome é importante aqui na terra, né? Ele falou, fala para o povo lá que meu nome é Eu Sou. Mas é o quê? É aquilo que você precisa dele. Eu sou. Isso é nome? Não, não é nome. Ele é tudo. Ele falou, eu sou. Diga ao povo que eu sou. Aí Jesus chegou e falou, eu sou a luz da vida. Eu sou a única porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Estava só falando o que ele já disse lá atrás. Eu sou. Eu sou. Vocês não. Eu sou. Amém? Amém. Valeu a pena você vir hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, apresentamos a igreja que recebeu a sua palavra, o ensinamento. Senhor Deus, agora que seu Santo Espírito trabalhe, Pai, para que essa palavra não volte vazia.
mas vai ficar pronta e presa no coração de cada um, como semente plantada em terra boa. É isso que eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Todos aqueles, Pai, que são novatos ainda, que não conheciam essa palavra, e os também aqueles que já conheciam, talvez não essa característica, essas condições, em nome de Jesus Cristo, que a igreja seja, senhores, uniforme. Senhores, que todos recebam essa palavra e que ela não saia do coração, mas que ela venha frutificar. Porque o Senhor disse ainda logo há pouco atrás, não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Nós estamos orando, Senhor Deus, por essas palavras, para que o Senhor abençoe essa igreja, aqueles que não puderam vir também de uma maneira ou outra, que o Senhor conduza também o coração deles para Cristo, Senhor Deus, a rocha, que é o alicerce, Senhor Deus, em nome do Senhor, e que as tempestades, as enxurradas e os ventos não derrubem as casas, em nome de Jesus, por causa dessa palavra. Nós oramos assim, para que o exército do inimigo caia por terra, todos que se uniram e estão prontos, senhores, para a guerra, sejam desarraigados, sejam afastados, destruídos totalmente em nome de Jesus, e que esses males, Senhor Deus, não aconteçam nessa igreja. Os que ouvir a palavra do Senhor, nós oramos para agradecer o Senhor por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você crê, para aplaudir Jesus, para sentar, irmãos, agora.